O óleo da unção pode curar? Esse é o canal do Saião e você está perguntando, Saião, qual foi a confusão, qual foi a situação? Parece que você está aí numa complicação. Pois é, então acompanhe o nosso ensino, a nossa reflexão sobre isso que envolve quem está doente e quem parece que está são. Bom, vocês veem aqui que a minha situação está meio... Deixa eu dar uma respirada aqui, ó, porque o negócio está complicado, né? Às vezes a pessoa está com problema de respiração, às vezes a cabeça que tem confusão, às vezes no braço a coisa quebrou ou deu um arranhão, e muita gente diz que é fácil a explicação, basta passar o óleo da unção. E aí, aliás, por que isso, Saião? De onde é que surgiu essa ideia? Que história é essa que existe óleo ungido para quem parece ferido? Então, deixa eu ver aqui se eu consigo abrir aqui, deixa eu olhar o texto bíblico. Opa, deixa eu até me ajeitar aqui. Olha, o texto que é usado para tentar entender essa situação aparece em Tiago. A carta de Tiago no Novo Testamento, a partir do capítulo 5, verso 13, diz assim: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Uau! Então agora eu entendi. Quer dizer que se alguém está doente, é só a gente ungir com óleo em nome do Senhor. E a gente vai começar a tentar explicar, né, esse texto de Tiago, capítulo 5, que aliás é a primeira carta do Novo Testamento, o documento mais antigo, inclusive que tem todo um contexto assim bastante judaico, né, por causa do contexto original. E é bom a gente entender o seguinte: em primeiro lugar, óleo aqui não envolvia, entendeu? Óleo de soja, óleo de peroba, né? Óleo de qualquer tipo. Óleo é uma referência ao azeite. Aliás, eu tenho um monte aqui, ó. Tem azeite desse tipo, se você quiser, e é tudo azeite de oliva. Alguns aqui extra virgem, tem mais esse azeite aqui. E eu trouxe até um mais legal, ó, se o pessoal está mais animado. Esse aqui é um azeite que vem até escrito em hebraico. Esse aqui eu achei lá em Jerusalém, né? Então você pode ver azeite, mas quem sabe para funcionar melhor, não é bom um azeite mais original? Então olha aqui, ó, nós temos uma pequena peça arqueológica aqui, né, que a gente tem um frasco que daria para colocar perfume, para colocar azeite. Você imagina só derramando assim o azeite? Será que a coisa vai ficar numa melhor situação? Então vamos lá, Saião, qual que é a explicação? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender o contexto, o ambiente histórico-cultural. Por que é que a gente vai ver na Bíblia tantas vezes? Eu sei que a maior parte das traduções trazem lá óleo, mas a gente tem, na verdade, o que é chamado de Shemen Zait, que é o azeite de oliva. E por quê? É simples, porque o azeite de oliva é, vamos dizer assim, a substância praticamente mais preciosa que se usava no mundo bíblico, particularmente no mundo israelita, no mundo judaico. E como é que era isso? Bom, o azeite, claro, né, feito ali do fruto da oliveira, a nossa deliciosa azeitona, ele era prensado, ele passava, na verdade, por 3 prensagens diferentes. E claro, a primeira prensagem, a melhor, assim, de todas, né, era um azeite que servia para alimentação. E você sabe, quanto melhor a qualidade, quando for mais baixa a acidez, a gente tem o azeite, vamos dizer, especial para consumo. Inclusive, o melhor azeite no Israel antigo era dedicado, enviado, né, inclusive para o contexto do uso religioso e sacerdotal. Além disso, a gente também tinha no azeite, especialmente aí pensando na segunda prensagem, azeite, vamos dizer, de qualidade diferente, né, não tão boa como da primeira, né?
Esse azeite era feito para o uso de diversas substâncias, como um óleo aromático para fazer sabonete e para fazer outros elementos decorrentes, né? Produtos que eram para o uso assim das pessoas. E finalmente, a última parte, a parte, vamos dizer, que sobrava, era usado como combustível para as lâmpadas antigas, para produzir aí iluminação. Então veja que coisa interessante. Então preste atenção. Por que é que a Bíblia fala tanto de azeite? A gente vê que a vida no Israel antigo, do ponto de vista do cotidiano, claro, você tem fruta, você tem proteína, mas ela se destacava muito pelo uso do pão, azeite e vinho. Então eu fico imaginando aqui o que acontece. Aí quando a gente lê um texto como esse, a gente fica pensando, então o azeite também tinha um uso mágico, assim, um uso que trazia alguma energia positiva? Meus queridos, é claro que o azeite não, né, produzia isso. Aliás, acho que eu estou até me sentindo melhor, acho que eu vou melhorar minha tipóia aqui, ô pessoal, olha, acho que eu estou sendo curado aqui no vídeo. Opa, agora está melhor a situação, deixa, eu trazer a boa explicação aqui. Então, o azeite era esse elemento do cotidiano e, portanto, a Bíblia claramente deixa de fora essa ideia mágica, né, de que os objetos têm energia e poder em si para curar a pessoa. E você vai ver no ministério de Jesus várias vezes, por exemplo, a mulher que tinha fluxo de sangue toca nas vestimentas de Jesus. Você vê Jesus curar um cego, vê curar aleijado com a palavra, ou com saliva, com terra. Você vai ver vários elementos aí, mas em nenhum momento se destaca o valor daqueles objetos em si. O que a gente percebe é o que vai aparecer aqui, que esse sentido do uso do azeite não é propriamente o azeite usado de maneira, vamos dizer assim, medicinal em si. O azeite é a substância comum do dia a dia que todo mundo tem. Então, por que ele aparece aqui? Ele aparece não pelo azeite em si, mas como uma manifestação concreta que está em sintonia da oração de quem tem fé. Então, assim, não é o azeite que faz nada, mas a pessoa, na sua expressão de fé, ela vai mostrar isso de maneira concreta. Você sabe que tudo que a gente vai fazer, que a gente de fato está envolvido, a gente manifesta objetivamente algo de concreto. É como ser batizado, por exemplo. Não é que a água tem algum poder nela, mas quando a pessoa, né, se submete ao batismo na água, ela está demonstrando concretamente a sua fé. É igual duas pessoas para se amarem, elas não precisam, vamos dizer, tecnicamente fazer uma cerimônia de casamento, mas a cerimônia e a aliança e tudo que está envolvido mostra concretamente esse amor. Então, da mesma maneira, o que aparece aqui é isso, que aparece a ideia do óleo derramado, do azeite, que traz essa espécie de unção como um sinal concreto da manifestação da fé que surge pela oração. E é interessante ver isso porque, preste atenção, eu sei que existem determinados movimentos religiosos no mundo que até dizem assim, olha, hoje nós vamos ter o grande encontro do azeite. E eu até encontrei pessoas, imagina só, que estão assim adquirindo determinados elementos que se acreditam serem ungidos para que elas, a partir, né, da, vamos dizer, determinação religiosa específica, elas tenham acesso a uma cura especial. Olha que coisa interessante, preste atenção que o texto de Tiago não diz isso. Olha o que ele diz. A pessoa que está feliz deve cantar louvores. Se alguém está doente, então preste atenção, não é a liderança, não é aqueles responsáveis pela comunidade da fé que devem promover o encontro do azeite. Não são eles chamados para fazer o grande momento da unção. É a pessoa que está doente que ele mande chamar os presbíteros da igreja. Quer dizer, a liderança dessa comunidade da fé, essas pessoas, pedindo cura a Deus, mandavam chamar, pediam, né? Ele pedia. É o doente que pede, não é o grupo de religiosos que está na liderança. Então, ele pedia, e isso a gente vê o quê? Sinal de manifestação de fé da pessoa. E aí, o que é que eles usariam para
mostrar esse momento concreto de expressão de fé e oração, eles usavam aquilo que era a coisa mais comum, usado por alimento, usado até mesmo de maneira, vamos dizer, como uma espécie de unguento para uma finalidade medicinal muito básica, usavam como algo ligado à higiene e usavam também para trazer iluminação. Então, o azeite, que era o elemento do dia a dia, é trazido aqui para mostrar isso. Por isso é que o texto diz com clareza, não diz assim, ó, o poder do azeite, então, vai curar. Não, a oração feita com fé vai curar o doente e o Senhor o levantará. Agora, olha que coisa interessante. Atenção, pessoal, aqui no canal do Saião tem reflexão para tirar da nossa cabeça muita confusão. E aí o que acontece? Aí a gente começa a entender qual é o assunto. Ele não está dizendo que toda pessoa que está doente, em qualquer circunstância, basta a gente derramar azeite que o resultado vai ser diferente. Não diz isso. Ele vai dizer que esse elemento aqui está ligado com possíveis questões que envolviam pecado. Por isso, assim, se houver cometido pecado, será perdoado. Então parece que o enfoque aqui estava ligado com coisas que envolviam erros dentro do contexto da comunidade. Isso quer dizer que tem enfermidade, imagina uma pessoa muito idosa, está doente e está numa situação terminal, olha, Saião, pode jogar azeite lá que ele vai ser curado. Não é o caso, se fosse assim ninguém iria nem falecer, né? Se fosse assim, Paulo não teria dito, deixei Trófimo doente em Mileto, lá em 2 Timóteo 4, se fosse assim, ele não diria para o próprio Timóteo, em 1 Timóteo 5, olha, você está com problemas no estômago, aí você pode tomar água com vinho, né? Não é o caso. Não aparece a ideia que toda e qualquer doença necessariamente precisa ser curada se a pessoa, por exemplo, derramar azeite. Parece que o contexto é esse, por isso ele diz que confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Então parece que em Tiago, a coisa que está em vista aqui são os pecados feitos dentro da comunidade uns em relação a outros. Não existe a ideia na Bíblia. Você vê, ele acabou de mencionar os presbíteros da igreja. Ele não diz, procure os presbíteros para vocês confessar os pecados. Não, vocês confessem uns aos outros. Não como se fossem sacerdotes que pudessem interceder por mim, porque você tem acesso direto a Deus sem precisar de pessoa no meio do caminho. Qual é o problema? O problema é quando nós temos erros e pecados feitos uns contra os outros, é necessário a gente confessar. Então, às vezes, nós temos enfermidades que nos machucam por causa do nosso coração problemático, cheio de ira, revolta, ressentimento, ódio, inimizade uns contra os outros. E a coisa, então, vira uma enfermidade que atinge corpo e alma. O que o texto diz? Olha, admita a sua fragilidade. Aceite, peça para receber a oração necessária. Nesse contexto, era usado o azeite, que era a substância, o elemento comum que estava à disposição de todo mundo. Esse azeite não tinha nenhum poder mágico. A oração é feita por aqueles que estão servindo a comunidade, ela deve ser feita com fé, e se além dessa enfermidade existem elementos que podem problematizar o funcionamento do nosso corpo, porque o nosso coração, a nossa alma não vai bem, é hora de pedir perdão. Então, preste bem atenção e escute a boa explicação do amigo Saião, e assim ao ler a Bíblia. Nada de misticismo, nada de legalismo, nada de coisa estranha, chega de confusão.